A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta dessa série é comentar as lições bíblicas da CPAD do terceiro trimestre de 2025 com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Hoje, dia 21 de setembro de 2025, a lição número 12, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. A ordem da nossa lição se encontra em Atos capítulo 11, versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a verdade prática da nossa lição faz parte da missão da igreja a evangelização dos povos não alcançados. Como introdução da nossa lição, hoje comentarei sobre o Evangelho sendo pregado, o aspecto missionário da Igreja de Jerusalém, a ordem de Jesus, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Então, o ide de Jesus sendo cumprido através dessa igreja. É para isso que a igreja existe, para pregar o Evangelho e anunciar a salvação por meio de Jesus Cristo para toda a humanidade. E o tópico 1 da nossa lição, uma igreja com consciência missionária. A palavra consciência quer dizer capacidade de percepção, de conhecer, de entender. Então a igreja de Jerusalém tinha a consciência missionária, então entendia, tinha a percepção de que tinha que fazer missão, porque entendiam o que é missão e entendiam como deveriam agir para fazer missão. E a parte 1 do tópico 1, o evangelho para além das fronteiras de Israel. Por causa da perseguição iniciada com a morte de Estevão, muitos seguidores de Jesus se espalharam além das fronteiras de Israel. E o texto aqui de Atos, capítulo 11, versículo 19, diz que caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia e anunciavam a palavra, o evangelho aos judeus. Então eles estavam ali já levando a palavra além das fronteiras de Israel. Que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8 para os seus discípulos, que eles seriam testemunhas Jerusalém, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o evangelho sendo pregado além das fronteiras de Israel. E às vezes nós estamos que nem esses discípulos em Jerusalém, somente vivendo o nosso evangelho dentro das nossas quatro paredes. O evangelho precisa, assim como ascendeu as fronteiras de Israel, precisa passar das barreiras das nossas quatro paredes. Parte 2 do tópico 1, cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Os discípulos de Jesus, mesmo dispersados, mesmo até talvez preocupados com a sua própria segurança, não deixavam de anunciar a palavra. No versículo 19, como eu já citei, falaram em Fenícia, Chipre e Antioquia, primeiro para os judeus, e depois no versículo 20, falaram também aos gregos ali, entrando em Antioquia. Então eles estavam foragidos, não deixavam de anunciar a palavra. Isso aconteceu com Paulo também na sua primeira viagem missionária, onde lá em Antioquia da Psídia ele pregou a palavra e os judeus incitaram mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, onde levantaram uma grande perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Então aí Paulo pegou e foi para a cidade de Icônio. Então a perseguição parece que acaba com a pregação do evangelho, mas na verdade aqui nesse caso estava só ajudando. Então temos que entender que mesmo perseguidos, vamos continuar pregando a palavra. Parte 3 do tópico 1, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Quando os discípulos pregaram ali para as pessoas de Fenícia, Chipre e Antioquia, se converteram alguns varões de Chipre e de Cirene. Então eles entraram em Antioquia e pregaram a palavra aos gregos. Então eles eram crentes novos, mas já estavam anunciando a palavra, o evangelho de Deus. Às vezes pensamos que a pessoa tem que estar muito tempo preparada, tem que fazer um discipulado, fazer um curso teológico. Não importa que ela seja cheia do Espírito Santo e que a mensagem esteja no coração dela. Aí quando ela abrir a boca, não importa se é um dia crente ou se é 20 anos, quando ela abrir a boca, o poder de Deus vai se manifestar e as almas vão se converter ao Senhor. É o que diz no versículo 21. E a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Glória a Deus.
Tópico 2 da nossa lição, uma igreja com visão transcultural. A palavra transcultural quer dizer que atravessa, que envolve diferentes culturas. Então o evangelho, ele vai além de qualquer cultura, de qualquer povo, raça ou nação. Ele suplanta isso, porque o evangelho é o poder de Deus. E a parte 1 do tópico 2, a cultura grega, a cultura helênica. Do século I era dominado pelo Império Romano. Porém, havia a cultura helênica, porque vinha uma tradição do período helenístico, que começou ali na época de Alexandre o Grande e politicamente se encerrou no ano 30 a.C., quando os romanos conquistaram o Egito. Como eu já falei, politicamente não existia mais, mas a influência da cultura helênica, da cultura grega, era muito forte. Então o Império Romano absorveu essa cultura, onde que temos como ética, a razão, o prazer da alma, a busca pela ausência de dor. Todos esses dilemas naturais do ser humano estavam presentes no dia a dia, onde que quando chega a mensagem do Evangelho, o mundo estava preparado, estava ansioso, desejoso para esta mensagem, mesmo não sabendo que estava preparado para a recebê-la. Então o poder de Deus chegava para suplantar todas as mazelas do ser humano, que a cultura helênica não conseguiu suplantar. O evangelho estava trazendo a paz para o ser humano. Jesus mesmo disse: "A minha paz vos dou, não dou como o mundo dá." Parte 2 do tópico 2, contextualizando a mensagem. Agora, como que um mundo tão transcultural, um mundo com tantas ideologias, tantas idolatrias, tantos paganismo, poderia chegar mais um tema, mais uma mensagem e mudar a cabeça das pessoas? É porque era o poder de Deus, era a palavra de Deus, era o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses cristãos não eram simplesmente pessoas que levavam mais uma tradição cultural ou mais um sentido religioso. Eles estavam trazendo a mensagem que o ser humano precisava, estavam trazendo aquilo que faltava para a alma do ser humano, a paz com Deus que vem através do Senhor Jesus Cristo. Então a mensagem do evangelho é muito simples, mas completa todos os anseios da alma humana. Tópico 3 da nossa lição, uma igreja que forma discípulos. A palavra discípulos quer dizer alunos. Então Jesus chamou muitas pessoas e no final ele separou 12 para serem apóstolos, mas ele chamou muitas pessoas para serem seus discípulos, seus alunos, para depois levarem a mensagem do evangelho. Então ainda é o foco da igreja, preparar discípulos para depois levarem a mensagem do evangelho. E parte 1 do tópico 3, a base do discipulado. De Atos capítulo 11, versículo 19 a 30, que estamos comentando aqui, diz no versículo 22 que quando essa grande conversão chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, enviaram Barnabé até Antioquia. E quando ele chegou ali, ele ficou muito feliz e viu o que estavam fazendo. Disse para eles perseverarem no buscar ao Senhor. Vendo um povo que era sedento de mais de Deus, Barnabé buscou a Saulo e o levou até Antioquia, onde ficaram ali 1 ano ensinando todas aquelas pessoas. E foi ali que começou uma grande escola bíblica, onde que o crente, o cristão, precisa da salvação e depois, posteriormente, precisa ser discipulado, preparado para continuar a pregar o evangelho. Parte 2 do tópico 3, denominados de cristãos. O texto de Atos 11, 26 diz que ficaram ali ensinando as pessoas durante 1 ano e onde que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Antes eram conhecidos como os discípulos, como as pessoas do caminho, não havia ainda essa associação com o termo de Cristo, que quer dizer seguidor de Cristo, que pertence ao partido de Cristo. O termo não foi originado nos seguidores de Cristo, mas pela população de gentios. Provavelmente o termo surgiu como um apelido popular ou algo pejorativo, porém o nome acabou fixando a identidade dos discípulos de Jesus. Até quando algo é usado de uma forma pejorativa para marginalizar uma pessoa, o povo de Deus, logo Deus transforma numa marca para a pregação do Evangelho. Parte 3 do tópico 3, a identidade cristã. Agora, com um rótulo que foi originado talvez de uma forma pejorativa, os cristãos estavam pregando o evangelho em todos os lugares. O livro de Atos dos Apóstolos
É um livro fantástico porque mostra o crescimento, a expansão da igreja, mesmo com toda a luta, com toda a perseguição, e agora esse povo tem uma identidade. Onde eles chegam, realmente abala as estruturas de qualquer sociedade e incomoda o inferno, porque chega com a mensagem do Evangelho. O povo cristão é o povo mais poderoso da terra, não militarmente falando, não economicamente, mas sim com a maior mensagem que pode ser ouvida, a mensagem da salvação para a humanidade. O termo surge novamente quando o rei Agripa visita Paulo, que está preso, onde que Paulo prega para ele o Evangelho de uma forma tão poderosa que o rei Agripa acaba dizendo a ele: Paulo, por pouco me queres persuadir que me faça cristão, para você ver como que o termo já havia avançado por vários lugares. E que o próprio Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, diz que se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então veja, o termo cristão, a identidade cristã, junto com o povo de Deus, marcando o povo de Deus nesta terra. E essa identidade, esta marca está aí 2000 anos e ninguém pode parar a igreja. Ninguém pode parar a pregação do Evangelho. Se Jesus demorar mais 1000 anos para voltar, ainda vai haver cristão nessa terra, ainda vai haver igreja nessa terra. O Evangelho vai continuar a ser pregado. Concluindo a nossa lição, hoje comentamos aqui sobre o crescimento da igreja ali em meio à grande perseguição, onde a perseguição foi usada por Deus para o Evangelho chegar aos gentios, a outras nações que não eram de Israel, avançando entre culturas, entre sociedades, entre línguas e nações. O poder do Evangelho. Ninguém para o Evangelho, como está escrito em Isaías: operando eu, quem impedirá? E também o próprio Isaías escreve, que Deus, da sua palavra, não volta vazia, vai prosperar naquilo que Ele mandou fazer, vai acontecer. O que Deus determinou na eternidade vai acontecer. Ninguém pode impedir o avanço do Evangelho nessa terra. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado este breve comentário, esta aula aqui. No próximo final de semana, comentando a lição número 13, a nossa última lição desse trimestre, com o tema Assembleia de Jerusalém. Amém? Fiquem todos na paz. Tchau.